Agora, Pavinato, você acredita que quem votou no PT, após esses 5 meses aí praticamente de governo Lula, Certo. está arrependido? Vendo tudo isso que você falou, gastando em hotel na Inglaterra uma fortuna, 90 mil reais por dia. Não, é 37.200 por dia. A Band News, ela divulgou errado o valor. Ah, tá. Eu tinha visto 90 mil. Mas É. mesmo assim, né? 37 mil reais uma diária é muito dinheiro, né? Tem uma embaixada em Londres. Poderia ter ficado na embaixada, né? Sem Exatamente. gastar Da mesma nada maneira dos que tem uma cofres embaixada em Portugal. Exato. Bom, tem muita gente que se arrependeu. Né? O Armínio Fraga, por exemplo, se arrependeu. Então, quem está tentando se desvencilhar da desgraça... Eu não sei por que votaram nele. Afinal de contas, ele foi presidente do Brasil por 8 anos. Todo mundo sabia o que esperar. Todo mundo sabia o que esperar. E um senhor que foi presidente por 8 anos, que herdou o país numa conjuntura boa, e agora ele herdou o país numa conjuntura pós-pandêmica. A conjuntura do Brasil herdada foi boa quando a gente tem em mente que é uma conjuntura pós-pandêmica. Das conjunturas econômicas pós-pandemia no mundo, a do Brasil foi boa. Mas isso não quer dizer que ela tenha sido tão boa quanto a de 2002 para 2003, que era uma conjuntura maravilhosa, esplendorosa. Então, você sabendo quem é o Lula, todo mundo sabendo o que o PT fez, e ainda mais com um senhor saindo da ausência, né? Porque a gente não pode falar que ele estava em outro lugar, eu não sei, eu prefiro não arriscar. Um senhor saindo desse período da ausência, lá em Curitiba, com sede de vingança, com o boleto da vingança na mão, quer esperar o quê? Então é ininteligível. É ininteligível ter chegado ao final do segundo turno. Ainda mais quando, eu costumo dizer, né? O Brasil é um país majoritariamente cristão. E um dos comandos da filosofia cristã é perdoar. Imagina, partindo dessa premissa, pode ser até que as pessoas tenham perdoado o Lula. Que for o íntimo, só cada um sabe de si. Mas a partir do momento em que, na campanha do primeiro e do segundo turno, ele não apresentou uma proposta sequer, já não era mais sustentável você colocar um voto de confiança num homem como esse. Agora, falando assim, a gente teve o Bolsonaro, né? E aí, cada um tem a sua opinião aqui. E o Lula, quais são as diferenças que você, Pavinato, vê entre Bolsonaro e Lula? Bom, existem diferenças e existem semelhanças. Vou começar das semelhanças. As semelhanças são... Vou começar pela mais evidente. Os dois, quando falam de improviso, dão bom dia para cavalo. Mas, como o Lula está cercado dessa mística, né, de homem da providência, essa mística de o dono da bandeira do amor, o dono da bandeira da democracia. Mas é uma mística, não é realidade. As bobagens que ele fala não repercutem. As do Bolsonaro repercutem. Os dois são representativos do brasileiro comum. Bolsonaro é um militar que entrou para a política, mas ele é um senhor com hábitos comuns. Ele tem uma vida simples. Ele usa desodorante de espirro, para você ter uma ideia. Sabe o que você faz? Já o Lula, ele tem uma origem comum. O que não quer dizer que hoje ele seja uma pessoa de vida simples, até porque ele só viaja de private jet ou num avião presidencial. Mas ele fica evocando a sua origem humilde, né, para se aproximar do povo. Um terceiro ponto de
identidade entre os dois, na minha concepção, é a seguinte. Os dois cativam paixões extremas. Os dois cativam paixões extremas. Postas estas três semelhanças, as diferenças no campo da administração política são profundas. Por mais que o Bolsonaro, quando ele fala, e sempre é de improviso, quase sempre é de improviso, ele tenha falas rechaçáveis, as ações dele acabam acertadas. E o Lula, até quando ele tem discursos adoráveis, as ações dele são nefastas. Então, há uma diferença. A primeira é, o Lula é hipócrita, o Bolsonaro não é. A segunda, o Bolsonaro não tem medo de criar liderança. O Lula tem, obviamente. Uhum. Porque ele tem esse ego, perfil, né, do líder que é carismático, mas que é centralizador. E é claro, o Bolsonaro, ele ouve os seus assessores. E os assessores do Bolsonaro dizem para ele o que precisa ser dito. Ele pode não concordar e manda embora. Mas os assessores do Lula, eu acho que eles têm até medo de falar para ele a verdade, querem só alimentá-lo daquilo que ele quer ouvir. Dito isso, é importante que se esclareça que, apesar de todos os pesares, apesar de todas as falas e apesar de todas as invertidas desnecessárias que o Bolsonaro entrou, como a questão da vacina, eu não precisava ter entrado nesta invertida. Não precisava, nem um pouco. Aliás, só porque ele falou a coisa errada, mas fez a coisa certa. Porque o Brasil foi o país que mais vacinou no mundo, dada a sua extensão geográfica, a sua população continental e, com esses dois fatores, é um país que vacinou gratuitamente a população com 4 doses de vacina. Então é uma coisa para se colocar na balança. Só que a questão do discurso e a repetição de discursos errados por autoridades toscas, melhor, por gurus, né, envelhecidos, transformou, né, obnublou, colocou sombra nas ações corretas.